Olá a todos, meu nome é Dimitrios Miranda. Eu sou advogado e pesquisador na área de propriedade intelectual e há mais ou menos um mês eu estou morando aqui em Montreal, no Quebec, fazendo doutorado de sanduíche na Faculdade de Direito da Université de Montréal. E nos meus stories eu tenho falado muito sobre a diferença do francês da França e o francês do Quebec, francês quebecois. E alguns amigos, algumas pessoas que moram no Brasil e que falam francês ficam me perguntando: ah, mas quanto é diferente? Como é diferente? Será que eu consigo entender falando francês? E por causa de todas essas dúvidas, eu resolvi fazer um vídeo explicando algumas das diferenças do francês da França e do francês aqui do Quebec, o francês quebecois. Então, para começar, existe a questão histórica. É, Bem, no período de colonização ainda das Américas, a França ela tinha uma ideia de criar a Nova França aqui na América do Norte. Então era um território que vinha desde aqui do Canadá, da região do Quebec, e ia ter lá embaixo, na região de hoje a Louisiana, nos Estados Unidos. O problema é que a França perdeu a guerra para a Inglaterra tomou conta do território que seria da França, só que regiões em que colonos franceses moravam permaneceram isoladas. Então, o que aconteceu aqui no Quebec? Qual a história básica? Por que as pessoas ainda falam francês aqui? Os colonos franceses desse período, eles continuaram existindo aqui. E os ingleses meio que deixaram eles lá quietinhos, porque o clima não era muito propício, era muito gelado para poder colonizar. Então, eles ficaram isolados, mantiveram a língua, mas durante muitos anos eles eram uma minoria linguística no país Canadá, e, enfim, é uma coisa que eu acho que não vale a pena eu entrar em detalhes, porque vai para movimentos separatistas. O Quebec já tentou separar algumas outras vezes. O Quebec, hoje em dia, é a única província do Canadá que realmente, assim, a maior parte das pessoas fala francês. E aí existem leis de proteção para a língua francesa, para que eles não percam a língua. Existe um sentimento de orgulho muito grande por falar francês ainda aqui no Quebec relacionado a essa história. E aí é muito comum que você veja nos carros, nas placas dos carros, a frase Je me souviens, que significa eu me lembro, no sentido de que eu me lembro da minha origem, mais ou menos assim. Mas enfim, o que eu quis contar com essa história é que os que falam francês hoje aqui no Quebec, eles passaram muito tempo isolados da influência francesa. Então o francês daqui, ele se desenvolveu de uma maneira diferente, parecido com o português do Brasil e o português de Portugal, mas eu ainda acho que é mais diferente ainda, porque é muito difícil de entender. Para vocês terem noção, eu tenho um amigo que é quebecois, e ele disse que ele trabalhava com francês, e ele disse que às vezes ele tinha que falar inglês com o francês, porque o francês não entendia ele. Para vocês terem noção de como é distante o francês daqui do Quebec e o francês da França. E aí eu vim tentar dar uns exemplos de como é que isso acontece, assim. Eu já falava francês no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, eu escutava e falava, meu Deus, eu não... tem muita coisa que eu não estou entendendo, porque o sotaque é muito diferente, mas eu vou lá explicar. Então, basicamente, o francês quebecois ele tem uma tendência de abreviar as palavras. Quando eles estão falando, eles falam muito rápido e eles abreviam muito. Então, eu dou sempre o exemplo de se na França eu diria que o livro está sobre a mesa com a frase Le livre est sur la table, no Quebec as pessoas vão falar Le livre c'est à table, Le livre c'est à table. Aí é um pouco mais nasal que o francês da França. E aí, se você não entende o francês quebecois, se você não sabe o contexto, você simplesmente não entende, assim. Eu não entenderia o que era Le livre c'est à table. E então eles abreviam muito. Então, por exemplo, se na França eu digo que eu sei je sais em francês da França, ou se eu digo no francês da França je ne sais pas, que eu não sei, no Quebec eu vou falar só je peux. Sim. Se na França eu digo je ne sais pas por dizer que eu não sei, no Quebec eu digo je peux. Je suis, que é eu sou ou eu estou, se torna je. Então, je suis chez moi, je suis la table. Uh, ou coisas do tipo, je suis vira chu. E existem pequenas especificações em relação ao sotaque mesmo. O sotaque quebecois, ele tem uma mania de que uma letra ela tem mais de um som. Então, por exemplo, diferente em francês é différent, différent. Eu já misturei aqui, né? Mas na França, diferente é différent, différent. No Quebec é différent, différent. O D, ele tem som de tss.
Então fica différent. É. O A, ele fica com som de Então é por isso que não é je ne sais pas, mas é je peux, porque o pas fica per. O OI, que no francês da França é moi, toi, no francês do Quebec é moi, toi, toi, moi, toi. E também existe a questão de que as vogais, elas têm um som mais longo. Então, por exemplo, na França eu posso dar uma frase: C'est vraiment extraordinaire. No francês da França. C'est vraiment extraordinaire, que significa é verdadeiramente extraordinário. No francês do Quebec, c'est vraiment extraordinaire. As vogais elas se alongam um pouco durante a frase. E aí vem as diferenças de vocabulário também. Se na França eu divido as refeições em déjeuner, petit déjeuner, déjeuner e dîner, no Quebec eu vou ter déjeuner, dîner e souper. Então é muito comum que na hora do almoço os quebecois te chamem para dîner. E aí se você fala francês da França, você vai pensar, ué, mas tá tão cedo para jantar, mas é porque é diferente. E aí também vem os anglicismos. Como eles têm muita influência inglesa, tem muito anglicismo no francês do Quebec. Então, por exemplo, eu não vou para um bar, um bar. O R ele ainda está um pouco lá. Eu não digo fin de semaine, eu digo the weekend, le weekend, que seria o weekend do inglês. Scooter, sabe aquelas motinhas que tem muito na França? Aqui não vai ser scooter, vai ser scooter. O R ele dá como se viesse para o inglês, mas não vem para o inglês por completo. E aí tem as outras também, as coisas mais específicas. Por exemplo, não existe o verbo acheter, que é comprar aqui no Quebec. Existe o verbo magasiner. Então é muito comum que você compre alguma coisa e a moça do caixa, merci pour magasiner avec nous, que significa obrigado por comprar conosco. E também, por exemplo, são várias palavras, mas eu estou dando alguns para mostrar como é que é diferente. Então, por exemplo, petit copain, petite copine, que é namorado e namorada. Aqui no Quebec é petit copain, namorado, se torna mon chum. E petite copine se torna ma blonde. Então, também é diferente. Mas é isso. Eu tentei dar uma pincelada de como é que é diferente. Mas quando você escuta, realmente você percebe que não tem nada a ver com o francês da França. Je suis tellement heureux, je suis tellement content de partager tous ces détails sur le français québécois. Aujourd'hui, je pense que je parle en plus le français québécois que le français que les gens parlent en France. Et je suis très fier de parler comme ça. Et le français québécois est tellement beau, je pense que c'est beau. Et au même temps, c'est différent, mais j'aime ça.